Meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo para todos vocês. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Eu quero repartir com vocês um trecho da Palavra de Deus que está aqui no livro de Romanos. Vamos para o capítulo 8, versículo 26 em diante. Você pode acompanhar comigo a leitura que diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos sobre essa palavra. Pai, nós te rendemos graças, te bendizemos, porque o Senhor faz todas as coisas. Fala conosco, ministra a tua palavra de forma que a compreendamos, para atentarmos para o teu querer em nossas vidas, é que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, eu queria conversar com vocês de modo bem informal, na verdade. Às vezes nós nos frustramos com determinadas faltas que sentimos em nossas vidas, nas nossas buscas, nas nossas idas e vindas, no nosso batalhar diário, na busca da tal felicidade, queremos encontrar, queremos ser alguém, queremos estar bem, queremos mostrar que somos bem, mas nós nos frustramos muito com as faltas que temos nas nossas vidas. E dentro das igrejas nós ouvimos tantas pregações nos dizendo que nós podemos, que nós somos mais do que vencedores, que nós temos um Deus que é rei, ou que nós somos filhos do rei, ou que nós, enfim, que nós podemos tudo no Senhor. Até que o que pedimos em oração, nós receberemos, crendo, nós receberemos. Você há de convir comigo que esse tipo de pensamento nos dá um certo empoderamento, nos coloca numa condição de nunca perdermos nada, numa condição de sempre sermos vencedores. E de certa forma, os que são vencedores fazem aos que não são vencedores, ou passam para os que não são vencedores, a ideia de que eles não fazem parte daquele plano, a ideia de que Deus, na verdade, esqueceu de alguns de nós. Ficou largado por aí. Mas, nós ouvindo essas pregações e inadvertidamente, com o passar do tempo, nós percebemos que algumas delas não acontecem nas nossas vidas. Não acontecem na vida da maioria. E mesmo que consigamos alguma coisa, que amealhemos alguma coisa, sempre temos uma frustração, sempre temos alguma coisa que aperta o nosso coração. Sempre passamos por momentos que não conseguimos dormir. Sempre tem algo a buscar, mesmo tendo conseguido alguma coisa, sempre há uma frustração. E aí nós percebemos que, inadvertidamente, com todo esse empoderamento, nos falta forças. Nós ouvimos tanto falar que somos vencedores e de vez em quando perdemos uma batalha. De vez em quando, como eu falei, nos frustramos. A verdade é que nós não somos vencedores por nenhuma soberba nossa. Nós não somos vencedores por uma ação nossa ou um merecimento nosso. Não há. A Bíblia diz que não é dos ligeiros vencer a corrida. Não é. Então há um segredo por trás de tudo isso, há um segredo para sermos vencedores e também há um segredo de entendermos o que é sermos vencedores.
E talvez entendemos também o que é a verdadeira prosperidade, que talvez não seja o foco do que nós vamos conversar hoje. Mas mesmo que nós ouçamos milhares de pregações nos dizendo que nós somos mais do que vencedores, em alguns momentos nós estamos sempre amargando uma derrota aqui ou ali. Nós sempre somos chamados a repensar nossa vida. Nós sempre nos pegamos chorando por algo, ou nos lamentando por alguma coisa que ficou para trás, ou tendo um pensamento de arrependimento pelo que ficou, pela tentativa que não foi levada adiante, por um caminho que eu tive que não trilhar, porque eu decidi trilhar num outro caminho e depois olhamos, nos arrependemos, enfim. Nós somos sempre condicionados a pensar que somos pessoas vencedoras e que vencemos tudo e vencemos todos. Que basta falar com esse Deus Todo-Poderoso e todas as coisas acontecem conosco. Mas a verdade é que não é bem assim. Você sabe, eu sei que as coisas não funcionam assim de modo tão fácil. Não há esse encanto, não há esse passe de mágica que faça tudo acontecer assim. Nós sabemos que requer esforço, nós sabemos que requer foco, nós sabemos que requer estudo, nós sabemos que requer preparo pelo estudo, ou preparo pela vida, ou experiência no acumular das derrotas para vencê-los. E aí, eu queria que você olhasse para um personagem da Bíblia chamado José. Porque nós achamos maravilhoso a história de José. Aquela história nos encanta. Nós olhamos para José, um moço adolescente que é vendido, né? Mas olhamos para ele e vemos José governador do Egito. E aquilo, como todas as mensagens, nos empoderam a ideia de que podemos ser e alcançar alguma coisa. Nós esquecemos de todos os anos que ele amargou na prisão. Nós esquecemos, olhando para José, chefiando o Egito, guardando nos silos a colheita de Faraó, negociando todas as coisas, esquecemos que ele teve companheiros na prisão que esqueceram dele. Nós não olhamos esse lado, não gostamos de ver essa fase derrotada. E também, juntamente com isso, nós esquecemos, como eu já falei, a dor de ser vendido pelos seus irmãos. É uma coisa que eu nunca vou entender, nunca vou tentar mensurar na minha cabeça ou no meu coração tal coisa. A maioria de nós passa por problemas familiares achando que nossos pais gostam mais do irmão A ou do irmão B e não de nós. Mas ser vendido como escravo está num patamar um pouco acima de aflição. Mas ele foi vendido. E essa parte da história de José também, ela passa despercebida e ela é ofuscada por um José colocado no governo, por um José alçado da prisão ao governo. Nós esquecemos também na vida de José da acusação falsa pela qual ele passou por uma mulher que não soube ouvir um não, que talvez estivesse acostumada a vida toda a receber um sim, talvez ela tenha sido uma criança que teve tudo nas mãos e quando alguém ofereceu um não, ela não aceitou aquele não e acusou aquele moço de forma indevida, o que acarretou na prisão de José. Esse é um dos homens que nós podemos usar como base de uma vida abençoada diante de Deus, de uma vida próspera diante de Deus, de alguém que com o passar dos anos passou a prover, depois do encontro com os irmãos, passou a prover para a sua família e de fato ele foi o arrimo de toda aquela família, inclusive de seu pai já velho, quando esses vieram morar no Egito, na terra de Gósen. E nós olhamos para tudo isso e pensamos, nós estamos incluídos nesse negócio. Nós somos chamados para ser vencedores.
tomamos por base um versículo de bênção que diz: olha, eu não sou cabeça, eu fui chamado para ser cauda. Né? Eu não fui chamado para ser cauda. Então queremos tudo isso. José é só uma dessas pessoas. Mas a história de José nos leva a pensar também que talvez se José não tivesse passado por tudo que ele amargou em termos de derrota, por tudo que ele passou em termos de sofrimento, tristeza, solidão, e aí você deve entender essa solidão na vida de um jovem que acabou de passar pela pré-adolescência, ele era o mais novo dos seus irmãos, e entender o abandono, o sentimento de abandono que ele passou, de frustração, de medo. Nós não vemos na história bíblica quantas noites José passou acordado, ou quantas vezes José chorou sozinho. Quantas vezes José dirigiu os olhos para os céus e procurou respostas, e talvez Deus não tenha dado nenhuma resposta para José, porque o projeto de Deus na vida de José não havia sido revelado por Deus para José. José tinha apenas uma pálida ideia do que aconteceria quando ele tinha as suas visões, os seus sonhos, porque ele era chamado de sonhador. Então, num desses sonhos, ele via seus irmãos, seu pai e sua mãe se inclinando diante dele. O sonho passava a ideia de honradez, o sonho passava toda essa ideia maravilhosa, mas até que o sonho acontecesse, José amargou muitas coisas, pelas quais a revelação de Deus no sonho não foi mostrada para ele, não foi revelada. Agora, eu imagino que José soubesse de toda a dificuldade de sua vida. Se José soubesse que para que aquele sonho se realizasse, ele ia ter que amargar muita coisa, talvez, penso eu, que José havia desistido da sua carreira. Assim como eu e você passamos por dificuldades também e ninguém nos avisou do que teríamos. Nós saímos para a vida no afã de vencer e, como eu falei no princípio, ouvimos pregações maravilhosas de que venceremos, mas a vida é dura. A vida é triste, ela é seca, ela é vazia, ela é de uma amargura tremenda para alguns. E talvez você também já tenha pensado de desistir da sua vida devido às derrotas que você amargou. Mas aí, se nós olharmos para José desse jeito, tentando entender tudo que ele passou, toda a solidão, como eu falei, toda a dificuldade, assim entendemos que em todos os momentos da nossa vida, em todas as etapas que passamos, sejam elas etapas boas e agradáveis, ou sejam elas etapas ruins e desagradáveis, eu penso que a vida, e a Bíblia nos leva a isso, a pensar assim, ela nos purila para uma certa perfeição e para um grau de perfeição ao qual alguém por trás, assim como o autor da nossa vida, escreveu, e assim ele espera que essa experiência nos leve à melhora do nosso caráter, de nossa vida a cada dia. Agora, a verdade, como eu falei, é que nem todos os acontecimentos em nossa vida são gostosos de se viver. Nem todos os momentos é o que a gente vê no Facebook ou nas redes sociais, alguém posando na praia, alguém no campo, alguém sentado numa boa mesa, alguém ao redor da família, aquela família sempre alegre, aquela família com a propaganda de margarina na televisão. Sabemos que a vida não é assim. Eu já vi pessoas com muito dinheiro onde eu vivi. Testemunhei filhos brigando com o pai de famílias riquíssimas. Testemunhei coisas horrorosas. Então, tanto na vida do rico como na vida do pobre, há dificuldades. E a Bíblia diz que todas as coisas sucedem a todos, ao ímpio e ao justo. Sendo assim, ao pobre e ao rico, todos têm um grau de dificuldade que passam. E olhando eu para a dificuldade do meu irmão, talvez eu pense, não, mas a sua dificuldade é pequena e não é tão grande como a minha. Mas
se eu me colocar no lugar dele, pensar a minha vida nas condições dele, talvez eu enxergue a dificuldade dele muito superior à minha. E o viver muito mais difícil. Porque nós temos a tendência a desdenhar o que os outros estão passando. A achar que o nosso modo de viver e o nosso sofrimento é único, quando nunca é. Nunca é. Você não precisa ser lembrado de que nós já iniciamos a nossa carreira nesse mundo chorando. Quando saímos do ventre da nossa mãe, na primeira lufada de ar que invade os nossos pulmões, ela deve entrar rasgando aquilo ali pela primeira vez entrando, e aquilo dá um choro que limpa o aparelho respiratório, que nos limpa, faz o pulmão se encher, o choro faz isso. Então, desde o nosso princípio de vida, nós temos problemas. Outro grande problema é quando nós temos que acompanhar um ente querido, nossa mãe, nosso pai, o irmão, o marido, a esposa, um filho. Talvez não tenha dor melhor do que ter que sepultar um filho, porque a tendência natural é que os pais sejam sepultados antes dos filhos. Outra pessoa que nós podemos olhar assim na Bíblia com atenção, e por quê? Porque nós olhamos para ele e enchemos nossos olhos quando vemos Davi vencendo o gigante. Nos colocamos na pele dele e achamos maravilhoso ele com uma funda. Ele também, um adolescente, ele muito novo, se arriscando no meio daquilo tudo, quando nenhum dos corajosos do exército de Israel queria estar no lugar dele, todos se escondiam. E é bom ver Davi saindo-se vencedor. É bom quando nós pensamos e alguém prega e nós imaginamos o gigante caindo em terra. É bom quando nós pensamos que o menor está vencendo o maior. É bom quando nós olhamos e pensamos que contra todas as probabilidades, Deus deu a vitória na mão de Davi diante daquele que seria uma derrota certa na vida dele. Isso é interessante. Isso é muito maravilhoso. E aí, nós também, assim como José, nós esquecemos que Davi passou suas dores, Davi passou seus problemas, Davi teve suas dificuldades. A primeira dificuldade que você pode olhar na vida de Davi, que passa desapercebido, porque nós olhamos apenas uma cena da vida dele, é que Davi foi esquecido pelo seu pai, quando da visita de Samuel. O pai chamou todos os irmãos, então se havia ali, se eu poderia pensar que naquela família havia alguém que não era amado porque foi esquecido, esse era Davi. Davi tinha tudo para ter um complexo de inferioridade muito grande, Davi tinha tudo para crescer e desenvolver-se com um problema existencial desses que os jovens de hoje têm. Ou seja, meu pai gosta mais do meu irmão, eu sou a ovelha negra. Davi foi o esquecido. Nós esquecemos também de Davi enquanto ele era pastor, como disse o irmão, das poucas ovelhas do seu pai, o que denota uma certa pobreza, mas esquecemos que Davi, enquanto pastor, teve suas batalhas. E as batalhas de Davi foram solitárias. As batalhas de Davi não foram vistas por ninguém. Então, quando Davi se lançou contra o urso, ninguém estava ali para aplaudir. Quando Davi se lançou contra o leão, ninguém também estava ali para aplaudir. Ninguém estava lá. Davi passou por tudo aquilo sozinho. Escreveu uma página da história da vida dele sem ninguém para torcer em favor dele. E talvez como Davi, você olhe para a sua vida e perceba que há momentos na sua vida, assim como na minha também houve momentos em que nós nos vimos sozinhos, em que nós estávamos sozinhos e não havia ninguém ao nosso lado, não havia quem dissesse, vai, que pelo menos eu estou aqui te olhando. Não havia. E quem sabe quantas noites Davi colocou aquelas ovelhas em uma caverna e deitou-se ali sozinho,
Apenas ele, as ovelhas, quem sabe uma harpa. O céu estrelado como testemunha e Davi cantando alguns salmos e compondo e talvez chorando sozinho. Quem sabe você também chorou sozinho e amargou a lágrima sozinho? Ou correu para o banheiro para ninguém ver e deixou, abriu o seu chuveiro e deixou que o barulho das águas abafasse o seu choro? Quem sabe? Mas nós esquecemos dessas batalhas solitárias. Esquecemos também que aquele que deveria ser o seu protetor imediato, ou seja, o seu rei, por anos queria a sua cabeça e tentou matá-lo com uma lança. Shaul, o rei Shaul, era lanceiro. E ele amargou a perseguição, apesar de fazer o bem, apesar de vez em quando ser chamado para tocar harpa para o rei, apesar de ter derrotado o gigante que afrontava o reinado de Shaul, ainda assim, Saul queria a vida de Davi por um avassalador ciúme do poder. Quem sabe? Também nós esquecemos, quando olhamos para Davi, olhamos para a história desse homem em meio às batalhas, nós esquecemos do seu pecado com Batseba. Esquecemos de Absalão, seu filho, que se levantou contra ele, buscando o rei. E por que esquecemos de tudo isso? Porque olhamos apenas o fim, nós olhamos apenas um homem que foi colocado sobre um trono pela vontade de Deus, e nós olhamos para tudo isso e queremos também ser achados príncipes de Deus e queremos também o nosso trono. Mas não dá para esquecer as coisas que passaram. Não dá para esquecer a experiência acumulada desses homens. Não tem cabimento pensar desse jeito. E sendo assim, se você passou por esses problemas, talvez você pense, Deus me abandonou. Porque a palavra tem que se cumprir em minha vida. Eu tomei posse de certa promessa e essa promessa tem que acontecer, porque a Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra, porém na tua vida as coisas podem não estar dando tão certo assim. Pode não ser desta maneira. E talvez você tenha essa visão de que Deus te abandonou exatamente por não olhar a vida de José antes de governador do Egito e a vida de Davi antes de consolidar o reino. Talvez seja isso. Olhando para as nossas vidas, nós temos uma dificuldade de olhar nos outros e de dar para os outros o devido valor. Assim como os outros também fazem conosco. E por quê? Porque nenhum deles sabe por onde nós passamos. Nenhum deles sabe das feridas que acumulamos em nossas batalhas solitárias. Nenhum deles sabe das feridas da nossa alma pela solidão, pela acusação indevida e falsa, por todos os problemas que a vida nos oferece, visto que ela é muito dura. Sendo assim, talvez você pense que nada vai dar certo na sua vida. E quem sabe você pensa, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja, eu vou esquecer essa coisa de religião. Ela não está dando certo, parece que Deus olha para os seus especiais e apenas os seus especiais têm direito de alguma coisa. Talvez você pense isso, mesmo quando a Bíblia diz que Deus não discrimina ninguém. A Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. É interessante. Talvez dessa forma também, e dessa forma, talvez aconteça porque você pensa que vai sair por aí vencendo tudo e todos sempre. Sim, Deus te chamou como vencedor. Isso é verdade, você pode tomar posse disso. Sim, Deus te chamou e escreveu um caminho bom para você antes de você nascer. Sim, Deus tem escrito momentos de refrigério para a sua vida. Sim. Sim, Deus tem momentos de triunfo para mim e para você. Sim, Deus também tem momentos que as pessoas nos reconhecerão. Deus tem momentos que talvez a gente seja aplaudido. Mas veja, todo reconhecimento que a gente possa ter, talvez não seja nosso.
talvez tomemos posse delas, mas elas deveriam ser direcionadas para outra pessoa. Pense nisso. Se olhar para esses dois homens, a grande verdade é que todos eles falharam. Pode olhar para toda a Bíblia, pode olhar para todos os heróis da fé. A Bíblia é clara quando diz que eles eram homens sujeitos às nossas paixões, as mesmas coisas que nós passamos, as mesmas dificuldades que nós passamos. Sim, a seu tempo, eles viveram na antiguidade, nós aqui, mas eles tiveram as dificuldades dele lá e nós temos as nossas aqui. Eles não tinham calmante, eles não tinham nada para tomar e dormir. Então a dificuldade deles talvez fosse um pouco maior do que a nossa. Todos eles são falíveis, como qualquer um de nós. Então eu entendo que não há supercrentes e não há um ser grandioso demais que galgue por si mesmo os píncaros da glória ou tudo que ele possa amealhar, porque ninguém faz nada sozinho. Então eu aprendo que não há o supercrente. O que há, no caso de Davi e José, são dois homens humilhados perante a poderosa mão de Deus e esperando o momento que Deus os levantaria, esperando o momento que Deus os honraria, esperando o momento em que o sonho se concretizaria, que a profecia tornasse realidade. E durante a espera, eles amargaram vários problemas nas suas vidas. O texto que nós lemos aqui, em Romanos, no capítulo 8, ele é claro quando ele fala de nossas fraquezas. E quando ele fala de nossas fraquezas, perceba que o texto ele passa a régua em todos, ele iguala todos no mesmo nível, porque todos temos fraquezas, todos temos dificuldades. Não existe essa fortaleza tão grande no ser humano. Ele sabe que nasce, mas ele amarga já por saber que a morte é certa. Inclusive, esse é um dos grandes, maiores problemas existenciais do ser humano. Ele é o único que sabe da criação, da existência da morte, e que ele não passará sem ela. Ele vai mais cedo ou mais tarde se encontrar com ela. Então todos estamos igualados. Então veja, o texto fala claramente das nossas fraquezas, e um dia Jesus, conversando com Tiago e João, dois irmãos, eles pediram a Jesus uma coisa interessante. Eles pediram a Jesus que no reino desse direito para que eles sentassem uma à direita e outra à esquerda do rei Jesus, do então empossado rei Jesus. E aí Jesus perguntou: o que é que vocês querem que eu te faça? Eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à direita e outro à tua esquerda. Jesus se vira para eles e disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabeis o que pedis. Ele diz: podeis vós também beber o cálice que eu bebo? E ser batizado com o Espírito que eu sou batizado? Jesus está perguntando: vocês podem passar pela minha amargura? Vocês podem passar pela minha dor? Vocês podem passar pelo caminho que eu estou trilhando e que eu vou trilhar? Esse texto está em Marcos, no capítulo 10, versículo 36 em diante. Isso mostra claramente que nós não sabemos o que dizer a Deus, e o texto de Romanos diz a mesma coisa, que nós também não sabemos o que havemos de pedir e como convém. Nós não sabemos como nos expressar para Deus e perdemos um tempo precioso errando em palavras. A maioria de nós se encanta com o sonho de grandeza, mas se frustra e se dói e amarga e chora. Por quê? Porque esse sonho de grandeza não é consumado, ele nunca chega, ele nunca acontece. Nós nos frustramos com a ideia de ter, ou seja, possuir, em detrimento de ser. Porque a maioria de nós quer mostrar quem é pelo que tem, quer mostrar quem é pelo que faz,
Quer mostrar quem é pelo que veste? Quer mostrar quem é pelo carro que guia? Quer mostrar quem é pelo marido ou pela esposa? Ou seja, um bom casamento? Quer mostrar quem é pela criação dos filhos? E me parece que para Deus o ter não significa que você é ou deixará de ser alguma coisa. E por quê? Porque esses rudimentos de fora, essas coisas exteriores, elas não brilham e não fazem brilhar o olhar de Deus. Elas não chamam a atenção de Deus para coisa alguma. Então, para Deus, eu posso entender que nada disso vale alguma coisa. Mas olhando para os homens que eu falei no início, inclusive Paulo, que é uma história reversa dos dois, e por quê? Paulo nós podemos chamar de um príncipe da sua época. Sim. Um homem treinado aos pés de Gamaliel para ser sacerdote? Sim. Um homem que falava, um homem poliglota, falava mais de uma língua? Sim. Um homem conhecedor da palavra? Sim. Mas Paulo faz um caminho inverso, enquanto aqueles são tirados da pobreza, da degradação, do problema e colocados num momento triunfal, colocados num momento de destaque, ele sai do caminho já certo que ele tinha para a sua carreira, ele se lança no caminho do anonimato, no caminho de apenas ser mais um na multidão. Só que tem uma coisa, esses três homens têm alguma coisa em comum. Eles podiam ser, aos olhos de alguma pessoa e de alguém desavisado, apenas mais um na multidão. Ou no caso de Paulo, ele pode ter perdido a oportunidade de ouro para a vida dele, visto que ele nasceu num berço, se não de ouro, de prata. Mas o que eles tinham eles serviam um Deus Todo-Poderoso e aprenderam a esperar em Deus sobre as suas vidas. Quem sabe não seja a hora de você, que está me assistindo, se deixar guiar também pelo Espírito Santo. O interessante de ser guiado pelo Espírito Santo é que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele consegue compreender todas as coisas, a Bíblia diz discernir todas as coisas, mas as pessoas olhando para ele, elas não conseguem compreendê-lo, ou seja, não conseguem discerni-lo, não conseguem entender o que é que ele está fazendo. E assim, aos olhos de quem está de fora, aos olhos de quem não tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo e é guiado por ele, aos olhos dele, está fazendo uma grande bobagem na sua vida, perdendo oportunidades que nunca mais voltarão. Mas quem sabe não seja a hora de você se deixar ser guiado pelo Espírito, finalmente. Você que já batalhou sozinho tantas vezes, você que já dormiu sozinho tantas vezes, você que já chorou sozinho tantas vezes, você que já se escondeu para ninguém ver o seu momento difícil, você que já teve as suas batalhas solitárias, você que esperava uma palavra amiga de um irmão, ou de um pai, ou de uma mãe, ou da sua esposa, ou marido, ou de um filho, mas a resposta que teve foi uma resposta dura, uma resposta amarga, uma resposta que você sabe que não merecia, porque você fez todos os esforços para que aquilo não acontecesse, para que a pessoa fosse bem. Quem sabe seja a hora de você que já nessa batalha da vida foi tão frustrado, tão decepcionado, tão caluniado. Quem sabe não seja a hora de uma tentativa nova? Porque, pelo visto, você já se arrebentou bem sozinho. Isso você sabe fazer. Você sabe quebrar a sua cara bem. Mas agora é hora de você se levantar de um modo diferente. Se você tentou tudo, está na hora de tentar pelo Espírito Santo de Deus. Está na hora de você deixar o Espírito trabalhar em você, por você e para Deus. Ainda de que, trabalhando para Deus, as bênçãos venham chegando dia após dia na sua vida, mesmo que você não compreenda por qual caminhos elas chegaram até você. Quem sabe você, para isso, aprenda e tem que aprender que é preciso se entregar à vontade de Deus, que é o que Davi fez, que é o que José fez e que é o que Paulo fez.
Todos eles aprenderam a se entregar à vontade de Deus. Todos eles aprenderam a estar no centro da vontade de Deus. Porém, estar no centro da vontade de Deus não os poupou de açoites, de provocações, de calúnias, de prisões e de solidão. Interessante. Porque você busca coisas para a sua vida, e a maioria de nós faz isso, buscamos porque vemos aquelas coisas na vida dos outros, e aquele objeto, aquela roupa no corpo, aquela gargantilha, aquele relógio, aquele penteado, aquele carro, aquela casa, aquilo comunica conosco e nós queremos também. E por quê? Porque a posse daquilo passa a ideia de que somos vencedores. Passa a ideia de que conseguimos, chegamos lá, vencemos. Fomos além do que algumas pessoas conseguiram ir. Mas como eu disse, para Deus, não adianta. E a pergunta que me vem à cabeça é, se eles têm tudo isso, esses objetos, essas coisas, essas pessoas, essas vidas, esse dinheiro, esses carros, essas casas, trazem felicidade mesmo? Elas são para você? É o propósito de Deus para a sua vida? Eu entendo que a maioria de nós, servos de Deus, que vão para a igreja, nos dias de culto, pelo menos ao domingo, a grande maioria nunca vai ter uma casa própria, nunca vai ter um carro, nunca vai ter nada. Mas tem a presença de Deus poderosa sobre a sua vida e consegue em momentos de sua vida rir e ter alegria e sentir paz que o mundo não tem e que o mundo não pode comprar. Então, você pode entender, como diz o texto aqui, ele diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e aí nós tomamos esse versículo por base e dizemos, não, tudo que acontecer na minha vida é para o meu bem. Tudo que acontecer na minha vida vai desembocar em algo bom. Mas nós esquecemos de ler a frase direito quando ela diz, é para o bem daqueles que amam a Deus. Então perceba que isso não é para qualquer pessoa, às vezes esses acontecimentos não é para qualquer um. E aí eu aprendo que quem ama a Deus se entrega à sua vontade, mesmo não compreendendo a vontade desse Deus, mesmo não entendendo o plano, como José não entendeu o plano, não sabia do plano. Ele sabia do final, mas não sabia do meio. Davi também não sabia de todos os acontecimentos. Shaul, que é o nosso amigo Paulo de Tarso, certamente também não sabia. Quem ama a Deus também se preserva de tal forma que ele não acompanha a multidão daqueles que estão indo para o inferno. E quando eu digo inferno, eu digo daqueles que estão estragando suas vidas, daqueles que estão vivendo os prazeres momentâneos do mundo. Ele deve ter uma razão maior de viver, muito além, muito superior, ou se você preferir, muito mais profunda do que a maioria que está vivendo e que é apenas mais um na multidão. Quem ama a Deus também, eu entendo que tem proximidade com Deus. E essa proximidade fala de intimidade, a intimidade que é desenvolvida numa espera, na leitura bíblica, na oração, na consagração e no jejum, porque não há outro caminho para ter intimidade com Deus. Eu entendo também que quem ama a Deus busca fazer sua vontade acima da sua própria. Quem ama a Deus, a vontade desse Deus vem em primeiro lugar e a sua própria vem em segundo. Quem ama a Deus, escuta Jesus quando ele diz, buscai primeiro o reino e a sua justiça. Quem ama a Deus se entrega para Ele verdadeiramente. Então, não fique achando que tudo vai dar certo só porque você anda com a Bíblia. Não fique achando que você é o melhor dos melhores, enfim, porque você anda com a Bíblia e com a gravata. Ou porque você congrega em determinada congregação. Não pense isso. Se for assim, me diga, se seus amigos sabem que você é cristão,
Ou se é assim, me diga, seus amigos nem sabem que você é cristão? Se você se orgulha aos domingos em entrar na casa que você diz que é a casa de Deus, por que seus amigos não sabem da sua fé, da sua crença? E por que você não passa uma mensagem de esperança para os seus amigos? A quem você está enganando? Será que esse engodo não é um engodo próprio seu e para você? E quem está caindo nessa armadilha é você mesmo. Se você não age diferente, na verdade você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você não tem parte com Deus. Se você não tem parte com Deus, não tem as bênçãos, não tem promessa de céu. Se você não tem parte com Deus, você não tem parte com a sua obra, nem com a sua vontade. Você é uma identidade autônoma que entra e sai da igreja sem depender de Deus e sem ouvir ninguém. Você não escuta seu pastor, você não escuta sua esposa, nem o seu marido. Você não escuta ninguém. Então você está inserido em qual conjunto dos vencedores nesse caso? Outra coisa que eu queria que você pensasse é que a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz interessante, que é daqueles que são chamados pelo seu decreto. E aí, se você foi chamado e se você entendeu o tal chamado, por que é que você não atende esse chamado? Por que é que você tem medo de lançar mão de si no chamado? Por que é que você busca outras coisas para fazer além do servir a Deus? A maioria de nós vai prosseguir com feridas. Vai vencer a batalha da fé com feridas. Todos nós, todos os vencedores vencerão, ainda que eles vençam cheios de cicatrizes, mas vencerão, eles não serão poupados. A maioria de nós também vai prosseguir, nesse caso, até a morte, mas como um rebelde dentro da igreja, sem entender a graça de Deus, sem entender o favor de Deus, sem entender o que é servo e melhor, pior, sem usufruir das bênçãos desse Deus na sua vida. A maioria de nós nunca vai entender a proximidade e a interação de Deus. Ele nunca vai sentir o soprar do Espírito Santo dele, ou um momento que ele tem inspiração, ou a visitação de Deus em si, ou nunca também vai ouvir a voz de Deus, nunca vai compreender o falar de Deus. Porque ele vive uma fantasia e vai viver essa fantasia até o fim. Não vai compreender. Veja bem, os mais que vencedores, os que triunfam nesse texto, são aqueles que compreendem suas fraquezas. Então, os mais que vencedores são aqueles que compreendem suas fraquezas, compreendem que não conseguem nada sozinho, compreendem que estão se matando aos poucos, compreendem que estão acumulando feridas, e eles passam a crer em Deus. Eles passam por uma conversão, eles entendem a necessidade. Eles passam a acreditar no sobrenatural e assim abrem mão do natural, daquilo que os olhos deles podem ver, daquilo que a mão pode alcançar e tocar, daquilo que se pode pôr no bolso. Ele também aprende e atende ao chamado desse Deus Todo-Poderoso. Jesus é claro quando diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Então, atender o chamado de Deus vai acontecer só em quem percebeu sua fraqueza, entende que deve humilhar-se perante a poderosa mão de Deus. Os vencedores também, que entenderam essas fraquezas, eles se submetem à vontade de Deus. Eles deixam de ser donos de si.
E agora o seu possuidor, o seu Senhor, aquele que os comprou com sangue na cruz do Calvário, é quem toma as rédeas de suas vidas e eles passam a viver como Paulo. Paulo que disse, olha, não sou mais eu quem vive em mim, agora Cristo vive em mim. Ou seja, eu me revesti de Cristo a tal ponto que eu vou buscar fazer a vontade dele, me submetendo à vontade desse Deus Todo-Poderoso. Quem entende tudo isso e quem é vencedor nesse caso, também tem outra coisa interessante. Ele está sempre com sua vida no altar, queimando como um incenso suave, cheiroso, diante da presença de Deus. Pense nisso. Pare de ficar olhando para fora. É hora de você levantar a cabeça e reter o segredo desses que venceram, apesar das lutas que eles passaram. Então eu posso dizer nessa noite sobre a tua vida, que apesar da tua luta, apesar do teu sofrimento, apesar da tua solidão, apesar da perseguição, apesar do teu abandono, apesar da tua prisão, apesar de tuas frustrações, Deus tem um plano poderoso para a sua vida. Você só precisa se submeter à vontade dele e trilhar no caminho que ele quer que você trilhe. Porque o seu caminho, o caminho que você está trilhando, está fazendo você acumular frustrações na sua vida. Aprenda isso. Deixe Deus te abençoar. Deixe o Espírito interceder diante de Deus por você com gemidos inexprimíveis. Tenha intimidade. Eu espero que Deus tenha falado com você com esta palavra. Sinta-se abençoado. Que a sua família esteja bem. Que a sua casa esteja bem. Que os seus negócios estejam bem. Mas acima de tudo isso, que a tua alma esteja bem. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém.